Olá, bem-vindo ao nosso encontro toda terça-feira aqui no YouTube, no nosso canal Adriana Colim Oficial. Se não se inscreveu, se inscreva. E se já se inscreveu, chame a galera, porque é sempre tão bacana a nossa troca, o nosso encontro, o nosso espaço que é tão inclusivo, que fala de tantas coisas e assuntos tão importantes. Agora, eu tenho que registrar a importância da estrelízia na minha vida, sempre presente, com as orquídeas mais maravilhosas do planeta. Olha só que coisa linda, gente! Eu sou apaixonada por orquídeas. E aí, olha, eu já lanço uma pergunta. Alguém sabia da existência de orquídeas verdes? Vocês sabem os nomes, né? Qual o nome dessa orquídea? Não precisa ser um nome científico, não. Pode ser um nome popular. Eu tô esperando a tua resposta aí, o teu comentário no nosso canal. Bom, gente, eu inicio aqui o nosso papo. Vocês já estão vendo na nossa tela dividida essa loirice toda dessa jornalista brilhante, Carolina Queiroz, Carol Queiroz, correspondente da CNN Brasil, jornalista, repórter incansável, com uma carreira brilhante. E olha, isso não é assim rasgação de seda porque ela é minha sobrinha não, tá, gente? Ela é da família, eu tenho que falar, mas é assim, eu sou fã, porque que orgulho que me dá quando essa menina aparece assim, ao vivaço, trazendo para nós a realidade, às vezes não tão boa, né? A realidade triste hoje que a gente vive, mas que é necessário que a gente fale sobre isso. É necessário que a gente fale das mazelas, mas que a gente também fale do outro lado da notícia. É por isso que ela está aqui com a gente para esse assunto que não é só importante, ele é vital, ele é muito sério. Na última semana, a gente viu, né, o mundo viu, o pulmão do mundo viveu um colapso no sistema de saúde, né? Colapsou a saúde em Manaus. E a gente viu também muita gente partir por falta de oxigênio. Sim, sim. Literalmente, porque não puderam respirar. Pandemia. Uma notícia triste, uma notícia difícil e, com certeza, uma notícia que nenhum de nós gostaríamos de dar. E nem imaginaríamos que isso acontecesse dessa forma. Então, hoje eu vou conversar com ela, né, em tela dividida, aí a nossa jornalista Carolina Queiroz, como eu disse, correspondente da CNN Brasil em Manaus, e há mais de 10 anos trabalha na capital e vive de pertinho, literalmente desde março, quando começou a pandemia, até os dias de hoje. Os bastidores, a realidade, o mundo real dessa pandemia, desse drama, dessa doença que tem devastado a população e escancarado as deficiências no sistema de saúde e gestão pública. Isso é muito triste de se dizer, mas a gente tem que falar. Carol, seja muito bem-vinda e eu gostaria que você já abrisse falando da situação de Manaus hoje. Dri, primeiro quero agradecer rapidamente aqui o convite para estar contigo nessa conversa tão sincera, tão necessária. É um prazer estar aqui contigo. Estou morrendo de saudade e é bom te ver mesmo virtualmente. Eu também. Agora, entrando eu estou duplamente emocionada, viu? Eu estou duplamente emocionada por falar com você e por falar de algo que mexe tanto, né? A gente tem que ser imparcial, mas não está dando ultimamente, né, Carol? Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. É verdade. Bom, entrando no nosso assunto aqui, né, a gente falar da pandemia não tem como não falar do Amazonas, não tem como falar do estado do Amazonas. A gente vive um grande colapso no sistema de saúde. É algo que eu vou falar para você que nos meus anos de carreira eu nunca, jamais imaginei que eu iria estar vivendo esse momento e noticiando esse momento. E hoje o que acontece em Manaus é que a gente tem uma cidade completamente colapsada, a gente tem hospitais lotados, e o que a gente vê por aqui é uma realidade muito dura, Dri. Hoje não existe mais distinção de
classe social, de religião, todos somos iguais, porque estamos todos à mercê do sistema de saúde que está praticamente operando no seu limite de capacidade. Só para você ter uma ideia, o sistema privado de hospitais por aqui também opera no limite. Então, hoje não adianta mais você ter plano de saúde na capital amazonense, porque você também não consegue atendimentos, caso seja necessário. E por isso a gente vive, né, de acordo com o último boletim que foi divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, nós já temos aqui mais de 232 mil casos confirmados da doença. Infelizmente, por aqui, é com muita tristeza no meu coração, são mais de 6 mil mortos pela doença em todo o estado, e os números não param de subir. A gente teve recordes aqui registrados nas últimas semanas, nos últimos dias, tanto de picos de internação quanto de sepultamentos, infelizmente, e essa é a nossa realidade hoje aqui. Crise de oxigênio. A gente, é muito louco isso, né? Você falou no início, o pulmão do mundo está hoje perdendo pessoas porque não, sem ar. Você imagina, você... É forte o que eu vou dizer aqui, mas é o que a gente tem visto, as pessoas morrem asfixiadas. Então é muito desolador assim, o que a gente tem visto por aqui, infelizmente. Nossa, eu tenho que seguir aqui, mas não dá para a gente ficar quieta, né? É o pior tipo de partida, na minha opinião, né? É o pior tipo de partida. Então, como é que pode tudo isso estar acontecendo? E é só a gente realmente rezando muito, né? Acreditando muito que vai ter alguém, porque não adianta a gente ser bom profissional e não ser bom cidadão, né? Então, os políticos realmente deveriam entender, né? Não vale você ter um talento no seu ofício se você não for um bom cidadão, né? Se você não tiver literalmente coração que pulsa esse olhar empático ao outro, né? Porque realmente é algo que transtorna a gente. Agora, Carol, na tua opinião, Manaus, em abril e maio, já esteve no olho do furacão, né? Com picos de internações, com picos de morte, mas foi a primeira capital brasileira a retomar, né? Tanto as atividades escolares como econômicas. E agora passa por um momento tão terrível, tão catastrófico, tão... A gente não tem mais como adjetivar isso que está acontecendo. O que deu errado, na sua opinião? Dri, eu acho que para responder essa tua pergunta, eu preciso entrar em alguns aspectos aqui para a gente começar a entender o que, na minha opinião, pode ter colaborado. Tem muita gente que não conhece a realidade do norte do país, né? Não entende muito bem como é que as coisas funcionam por aqui. Só para a gente situar, Manaus é o que a gente chama de capital-estado. Isso porque Manaus é a única cidade grande que a gente tem dentro do estado do Amazonas. Todos os outros municípios, até os municípios que ficam aqui mais próximos, são muito menos desenvolvidos do que a capital. Então, é muito diferente de você pegar, por exemplo, São Paulo, que você tem cidades ali ao redor que são igualmente desenvolvidas como a capital. Aqui, a realidade é outra. O território da Amazônia, né, o território do estado é muito grande e as distâncias são muito longas. A gente tem municípios aqui do interior que ficam mais ao norte, ao extremo sul, em que você só tem acesso através de barco, de viagens que duram dias, ou então de avião, não se chega de carro. Então essa é uma realidade. Além disso, outra coisa que é muito importante como nós aqui somos a única cidade grande, a capital, apenas Manaus, dentro do estado do Amazonas, ou seja, que compreende 62 municípios, apenas Manaus tem leitos de UTI. Apenas Manaus tem hospitais de alta complexidade. Então, de Manaus, a demanda de toda a capital, nós também recebemos a demanda de todo o interior.
Então você imagina, independente de pandemia, vamos pensar aqui, independente da pandemia, quando há um acidente grave, por exemplo, no interior, uma doença, algo que a pessoa precise de um hospital de alta complexidade, uma cirurgia grande, uma intubação, essa pessoa precisa ser removida para a capital. Então nós temos um sistema de saúde que sempre operou em 75, 76, 77% de sua Muito capacidade. centralizado, né? Extremamente centralizado Exatamente. e com as dificuldades geográficas, né? Exatamente. E aí, imagina, é a combinação para que as coisas se encaminhassem para um lado muito difícil. Então, a gente tem uma única cidade que recebe a demanda de todo um estado, e no meio da pandemia, onde as coisas foram tão assim de repente, então o número de casos aumentou e tudo mais. Aí eu vou voltar lá atrás. Nós estivemos no olho do furacão. Manaus passou por isso, um acelerado de número de casos, de contágio. As medidas foram tomadas, isolamento, fechamento de comércio. A gente conseguiu conter o número de contágio por aqui. E como a coisa parecia controlada, falava-se até na época, eu me lembro, a gente reportou isso, de imunidade de rebanho, que Manaus tinha atingido a imunidade de rebanho, porque os números foram caindo, a situação ficou estabilizada e tudo mais, achou-se que estava controlado. Mas esse vírus, essa pandemia, surpreende a gente de inúmeras formas. E aí, de repente, a coisa foi se abrindo. A gente precisa falar aqui também que, tudo bem, o sistema de saúde tem todos os seus problemas, a gente teve aqui várias operações ocorrendo, com questões políticas, de desvio de compra de respiradores e de tantas coisas que aconteceram por aqui também, que são muito difíceis, inclusive, de acreditar. A gente tem essa parte, mas a população também teve a sua parcela de... A gente viu agora no fim do ano, inúmeras festas de fim de ano, muita gente viajou, muita gente abaixou a guarda, sabe? A gente achava que estava tudo bem e baixou-se a guarda. As autoridades em saúde dizem que agora a gente colhe os resultados das festas de fim de ano. E, concomitante a isso, descobriu-se uma nova cepa do vírus originária da Amazônia e que tem o seu poder de contágio muito maior do que as variantes que a gente já havia descoberto, que já se sabia. Então, é uma grande combinação de fatores, na minha opinião. A questão de que a gente baixou a guarda, a questão das dificuldades e problemas na gestão pública, aí a questão de sermos uma unidade-estado concentrada, que não divide esforços, mas que traz tudo isso para um único lugar. Infelizmente, foi, na minha opinião, o que causou todo esse estado crítico que a gente vive agora, e é dramático. É uma combinação de fatores negativos, ruins, são vários raios caindo no mesmo lugar, né? Exato. Um negócio, assim, terrível. Carol, às vezes se contesta essa história de segunda onda. É uma mesma onda? É uma segunda onda? É uma retomada? A gente fica sem saber. Porque, na verdade, quando as pessoas falam, eu tô tranquila, porque eu já peguei isso lá atrás, eu dizia, gente, quem diz que você não vai pegar uma segunda vez? Não, eu fico imune. Quem falou? Não o quê? Porque, assim, na verdade, essa epidemia, essa pandemia, ela é muito maluca, muito trágica, muito esquisita, porque, assim, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Essa é a verdade, né? A gente não sabe. Quem ia imaginar uma nova cepa, uma mutação? Quem ia imaginar coisas acontecendo? E parece que as pessoas não tomaram consciência. Aí muitos dizem, mas não tem outras doenças? Claro que tem. Muita gente continua morrendo, infelizmente, de muitos outros casos. Mas o que está em evidência agora, e a gente precisa apagar primeiro esse incêndio, e o incêndio difícil, né? Difícil, então eu te pergunto,
É uma segunda onda? O que é? Como é que a gente pode? Tem como a gente classificar ou é inclassificável? Então, é uma busca difícil essa, né? O que eu tenho conversado com muitas autoridades em saúde, justamente para tentar entender o que acontece na essência, com quem entende, sabe? Com quem estuda a ciência, a infectologia. E o que eu mais ouço dessas pessoas é que a gente nunca saiu de uma primeira onda, né? A gente tem nuances, mas na verdade a gente está surfando ainda nisso aqui, e às vezes ela está um pouco com a crista mais alta, às vezes um pouco mais baixa, mas Aí a nós gente nunca baixa a guarda, saímos. né? E aí a Exato, gente esse é o baixa a problema. guarda. Esse é o problema. E aí o que acontece também, que é uma outra coisa que eu também fui buscar estudar, essa questão de reinfecção. Reinfectou, não reinfectou? E uma coisa importante que a Isso. gente acabou descobrindo muito aqui é sobre as recaídas. Tem pessoas que adoecem do vírus e que acabam fazendo o tratamento, seja, enfim, o tratamento em casa, com alguns medicamentos e tudo mais, e aí os sintomas desaparecem e elas acham que estão De curadas. alta. Quando, na verdade, sabe aquela coisa de vó que a gente escuta? Ah, a gripe mal curada, a garganta mal curada. Vai ter uma Seria, recaída. A recaída é num pior. linguajar bem popular, seria isso, né? Então, na verdade, aquilo não está completamente curado e ele volta novamente. Então, existe a reinfecção, ela já foi comprovada e reconhecida pelo Ministério da Saúde, pelas autoridades de saúde, mas também existe a recaída. Por isso que a gente tem que ficar muito, observar muito a questão da saúde, da imunidade, sabe? E aí entram tantas outras que eu, inclusive, vejo que você fala muito sobre cuidado com alimentação, sobre cuidado com saúde, bem-estar, com como você cuida do seu corpo. A gente está vendo na prática o quanto isso é importante e o quanto faz a diferença num momento como esse. Sem dúvida nenhuma, né? Olha, desde o início, eu comecei o canal do YouTube, no dia do meu aniversário, 14 de junho. De repente, deu um toque de recolher, eu fiquei literalmente dentro de casa. Letícia, a sua. Peraí, nossa, a nossa família é uma loucura, gente. Letícia, tia da Carol, certo? Tia. Tia da Carol, Letícia Colim, tá? Minha sobrinha também. Ela é sobrinha segunda, eu sou tia-avó, Senhor amado. Mas olha só como isso não quer dizer nada. Como a gente está falando da alimentação, vamos dar uma descontraída, porque o papo é tenso, mas assim, como a gente tem que cuidar mesmo do nosso templo, né, Carol? Para que a gente assim, fortaleça o nosso sistema imunológico mesmo. E no momento, dentro lá de casa, eu falava, vou consumir a notícia CNN Brasil maravilhosa, que eu adoro, mas assim, em doses homeopáticas, porque assim. Homeopáticas. Hã? Homeopáticas. Eu repeti. Homeopáticas, né? Que vai na contramão, né? Homeopatia. Porque assim, eu tava ficando um pouco assim, nervosa. Você começa a acreditar que né, a porta tá batendo, não é vento, é fantasma, né? Como eu já ouvi o meu antigo boss, né, chefe, como ele falava, né, que o nosso país tem muito dessas coisas, né, da gente ver os fantasmas também, saber o que é realidade, mas não deixar também o medo te travar e a gente vibrar muito alto, né, sempre com grande dose de otimismo, fazendo as pessoas acreditarem e também não deixar o pânico, né, e o medo, porque imaginou se você parasse de trabalhar. Não, eu tô com medo, eu não vou. Você que é da linha de frente, literalmente, como os médicos. Então, a gratidão a toda mídia impressa, a mídia da televisão, televisiva, todo tipo de mídia, as pessoas que são replicadores de notícias reais. E aí está um ponto que a gente vai falar, né? Porque a gente tem muita coisa para conversar, mas eu aproveito para falar da nossa profissão. Tantas fake news, tantos números, né? Muitas pessoas desligando um pouco a TV, ou desligando um pouquinho também o seu comando interno, o seu ouvido interno, para a gente não ouvir tanta coisa, e para o medo não paralisar, e vocês tendo que se desdobrar e, ao mesmo tempo,
mudar esse olhar, porque a gente tem que ser imparcial, a gente tem que ficar lá durinho, né? Sem tomar a dor do outro, porque você tem que dar a notícia agora com uma máscara, né? E literalmente os olhos, que são o espelho da alma, eles estão falando mais alto do que a sua boca mesmo, e aí você tem que expressar, falar a notícia. Eu até embargo, porque é muito difícil participando de tudo aí, do backstage aí, dos seus bastidores, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, da tua responsabilidade profissional, em meio a tanta fake news. Acho que a gente tem que falar das fake news, dos números que você tem que noticiar, e as pessoas falam, puxa vida, mas é meu pai que estava lá, é meu irmão, é meu amigo, ou é alguém, não é número. Mas você tem que falar a respeito de número, porque a pesquisa faz parte do estudo, faz parte da informação. Ufa, que pesado, que peso, né, Carol? Demais. Dri, eu vou falar para você assim, ó. Em abril do ano passado, eu mudei a minha forma de fazer jornalismo. Aquilo que eu aprendi na faculdade, tudo que eu vivi, tudo que a minha experiência de mais de 10 anos trouxe para mim, foi mudado no primeiro dia que eu estive na rua, vendo as coisas acontecerem, noticiando mortes e presenciando as coisas. Eu mudei o meu jeito de ver e de fazer jornalismo ali. E eu acho que, assim, primeira coisa que a gente pensou no primeiro momento é justamente sobre isso, sobre o quão precisava ser responsável, sério, verdadeiro o que a gente estava ali fazendo. Você imagina que você falou, né, fake news? Olha só, a gente estava vivendo um momento de tanto medo, estamos ainda vivendo um momento de tanto medo. Uma notícia falsa, uma notícia mal colocada, maldita, num lugar estranho, ela pode causar ainda mais pânico e terror numa população que já é fragilizada por suas perdas, que já está fragilizada pelo medo e que tem vivido um momento muito diferente por conta do isolamento social. Isso é muito sério. A maneira com que a gente transmite as notícias pode causar uma série de problemas, impactar a vida de tantas pessoas. A gente vê, eu pude conversar muito com pessoas da linha de frente, com médicos, com enfermeiros, com pessoas que trabalham há quase um ano à beira da exaustão. Essas pessoas estão dilaceradas fisicamente e emocionalmente, mas quem está em casa no isolamento também está sofrendo com a ansiedade. Quem está em casa no isolamento também está sofrendo com a preocupação, com a recessão econômica. Então você imagina o quanto é cuidadoso o lugar da notícia nesse momento. O quanto eu preciso cuidar para que o que eu fale ali assustar ou não vai causar uma interpretação errada para quem está me ouvindo na televisão de casa, mas que mostre a realidade do que os médicos estão vivendo no hospital. Então é uma linha muito tênue e que eu olhei para mim, para as notícias, para o que eu estava vendo, eu falei, eu preciso entender isso aqui e eu preciso mudar a minha maneira. São números fortes, precisam ser ditos porque eles fazem parte de uma estatística e estatísticas, elas são importantes porque elas norteiam ações, elas norteiam as decisões das autoridades, a gente precisa delas, mas ao mesmo tempo, cada número por trás dele é uma vida. É o que a gente ouviu muito, é o amor de alguém, é o pai de alguém, é a mãe de alguém. Então, a gente está ali nesse meio, nessa corda bamba, tentando fazer o nosso melhor e também lidando com os nossos próprios medos, né? É muito... Tem sido muito difícil, assim. Então, né, o medo de trazer o vírus para casa também, de me contaminar as pessoas que eu amo. Então, a nossa rotina, a nossa maneira de trabalhar foi muito alterada, né? Sair de casa, as coisas que eu levo, EPIs, máscara, às vezes os jalecos descartáveis, luvas, porque a gente está em contato nos hospitais, muito, onde a virulência é muito alta, conversando com pessoas contaminadas ou que estavam muito próximas de pessoas contaminadas. Infelizmente, eu tive que fazer várias idas ao cemitério também.
Então, você imagina o jeito da gente trabalhar, o nosso medo, trabalhar a minha cabeça também. E assim, em casa, para mim sempre era o momento mais difícil, sabe? É desligar, é deixar da porta para fora aquelas coisas, porque eu tenho filhos para dar carinho, para dar apoio, para, né, para continuar em casa e ao mesmo tempo fazer todo aquele esquema de guerra, de desinfecção, de tudo. E deitar, para mim, tive muito problema com sono, precisei muito, assim, de meditar, de buscar em coisas alternativas, assim, para poder ajustar meu sono, porque as histórias vinham na minha cabeça, as coisas que eu vi, vinham, o desespero, os gritos das pessoas na porta do hospital vinham na minha cabeça. Então, assim, foi um negócio, uma reorganização muito grande dentro de mim, como pessoa e como profissional, para aprender a trabalhar nesse momento. E uma das coisas que eu mais aprendi, que eu mais tenho feito, é tratado com muito respeito a quem eu ouço, as histórias que eu conto. Então, quem está ali contando uma história para mim, que vai estar na minha reportagem depois, eu tento tratar com todo carinho, com todo zelo aquela pessoa, sabe? Porque eu sei que ela está ali num momento de fragilidade e eu preciso ser para ela tão importante quanto ela está sendo para mim naquele momento. O assunto é tão interessante, é tão bom falar com você através do nosso canal, que é mesmo com um assunto tão difícil, tão contundente, mas ao mesmo tempo em meio a tudo isso, Carol, eu queria que você deixasse, levando-se em conta esse olhar humano e essa beleza de pessoa que você é, e não só de profissional, que deixasse uma mensagem para a gente. Dri, eu acho que assim, enquanto a gente estiver aqui e tiver alguém lá em cima olhando por nós, há esperança, sabe? Então, eu acho que isso aconteceu tudo, não é por acaso. Foi um grande chamado, a humanidade precisa alertar, precisa mudar, é a hora da evolução, é a hora da gente ser melhor. Então, eu creio nisso. E eu acho que a gente está num caminho para que as coisas melhorem. Eu prefiro acreditar assim, sabe? Ter um olhar mais esperançoso. A gente tem uma vacina que está começando, os estados brasileiros já receberam suas vacinas, e eu acho que esse é o caminho, né? Vamos ter fé, olhar com fé, e se Deus quiser, tudo vai ficar bem. É só a gente acreditar, continuar acreditando no amor das pessoas, continuar acreditando no lado bom, no lado positivo. E é isso, vamos em frente. Obrigada, obrigada, estou muito feliz de ter conversado contigo. Continuamos aqui na luta, firmes. E eu vou terminar aqui dizendo para você que eu tenho dado muitas notícias ruins, mas os dias bons, e eu estarei aqui para dar as notícias sobre eles também. Beijo. Eu acredito. Deus no comando sempre, que a gente continue vibrando no alto, para o alto, e eu tenho certeza que coloca num lugar onde a graça dele não nos alcança. Então, assim, com certeza a graça dele vai. E a gente vai estar aqui num novo papo, falando e dando notícias maravilhosas, como essa já da nossa primeira exercício da vacinação. E eu te proponho já um bate-papo no nosso Instagram, para que a gente volte a falar e, com certeza, com boas notícias. Eu acredito nisso. Vida que segue. Super obrigada, Carol. Eu estou muito feliz de estar aqui. Tá bom? Até o nosso Obrigada. encontro. Beijo.